Existe um momento curioso na vida financeira de quase todo mundo. Um momento silencioso, um momento que não aparece nas notícias, não é celebrado com fogos de artifício e, na maioria das vezes, passa quase despercebido. Você continua acordando cedo, continua indo trabalhar, continua resolvendo os pequenos problemas do dia a dia. Talvez esteja pagando contas, organizando compromissos, pensando em metas ou apenas tentando manter a vida funcionando como sempre funcionou. Mas em algum ponto dessa jornada, algo começa a mudar. Talvez você perceba isso ao abrir o aplicativo do banco, talvez seja quando vê um rendimento entrando na conta, ou talvez seja quando percebe algo ainda mais curioso. Mesmo nos dias em que você não trabalhou mais do que o normal, o dinheiro continuou crescendo. Não muito, ainda não, mas o suficiente para provocar uma sensação diferente, uma sensação nova. E naquele instante surge um pensamento curioso. Talvez seja a primeira vez que ele aparece. Será que o dinheiro está começando a trabalhar para mim? Esse momento costuma ser discreto, mas ele marca uma das transições mais importantes da vida financeira de qualquer pessoa. Porque até aquele ponto, a dinâmica era simples. Você trabalhava e o dinheiro vinha. Você parava e o dinheiro parava. Mas depois desse ponto, algo muda. O dinheiro começa a gerar movimento próprio. E a partir daí, a relação entre esforço e resultado começa a se transformar. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Esse momento não acontece por sorte. Ele não acontece de forma aleatória. Ele acontece quando você cruza um tipo específico de linha invisível. Uma linha que separa duas realidades financeiras completamente diferentes. Antes dessa linha, cada centavo depende do seu esforço. Depois dela, cada centavo começa a produzir outros centavos. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre o dia em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Porque apesar de parecer algo distante para muita gente, esse momento é mais comum do que parece. E entender como ele acontece pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. A maioria das pessoas imagina que riqueza acontece de forma gradual, como subir uma escada, um degrau de cada vez. Trabalho, economia, investimento, mais trabalho, mais economia, mais investimento e assim sucessivamente. Mas quando observamos com atenção a trajetória de quem construiu patrimônio ao longo do tempo, percebemos algo curioso. Existe um ponto específico em que a dinâmica muda. É como empurrar uma pedra morro acima durante muito tempo. No começo, cada metro exige esforço enorme. A pedra parece pesada demais. Qualquer distração pode fazer ela rolar para trás. Mas então, depois de muito esforço, chega um momento em que algo muda. A gravidade começa a agir a seu favor. A pedra deixa de resistir e começa a rolar com mais facilidade. Na vida financeira, algo parecido acontece. Durante muito tempo, cada avanço depende quase exclusivamente da sua energia. Você trabalha, você economiza, você investe, e os resultados parecem pequenos, às vezes até frustrantes, porque no começo, o dinheiro acumulado ainda é pequeno demais para produzir impacto significativo. Mas existe um momento em que essa relação começa a mudar. Um momento em que o dinheiro acumulado passa a produzir movimento próprio. E quando isso acontece, a dinâmica financeira da sua vida muda para sempre. Mas para entender por que isso acontece, precisamos falar primeiro sobre algo que raramente aparece em conversas sobre dinheiro. Psicologia. O cérebro humano tem dois modos principais quando se trata de dinheiro. O primeiro é o modo sobrevivência. O segundo é o modo construção. No modo sobrevivência, o objetivo é simples: pagar contas,
evitar problemas, garantir que o próximo mês seja possível. Nesse modo, o dinheiro entra e sai rapidamente. A maior parte dele está comprometida com despesas imediatas: aluguel, comida, transporte, contas, manutenção da vida cotidiana. Esse modo não é errado, na verdade ele é necessário. Todos nós passamos por ele em algum momento da vida. O problema é quando ele se torna permanente, porque no modo sobrevivência quase não existe espaço para construir. Quase tudo é voltado para manter o presente funcionando. Já o modo construção é diferente. Nesse modo, o objetivo deixa de ser apenas sobreviver ao próximo mês. Passa a ser criar algo que funcione no longo prazo. Criar reservas, criar investimentos, criar ativos, criar estruturas que continuem gerando valor, mesmo quando você não está trabalhando diretamente. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Esse momento não acontece por sorte. Ele não acontece de forma aleatória. Ele acontece quando você cruza um tipo específico de linha invisível. Uma linha que separa duas realidades financeiras completamente diferentes. Antes dessa linha, cada centavo depende do seu esforço. Depois dela, cada centavo começa a produzir outros centavos. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre o dia em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Porque apesar de parecer algo distante para muita gente, esse momento é mais comum do que parece. E entender como ele acontece pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. A maioria das pessoas imagina que riqueza acontece de forma gradual, como subir uma escada, um degrau de cada vez. Trabalho, economia, investimento, mais trabalho, mais economia, mais investimento e assim sucessivamente. Mas quando observamos com atenção a trajetória de quem construiu patrimônio ao longo do tempo, percebemos algo curioso. Existe um ponto específico em que a dinâmica muda. É como empurrar uma pedra morro acima durante muito tempo. No começo, cada metro exige esforço enorme. A pedra parece pesada demais. Qualquer distração pode fazer ela rolar para trás. Mas então, depois de muito esforço, chega um momento em que algo muda. A gravidade começa a agir a seu favor. A pedra deixa de resistir e começa a rolar com mais facilidade. Na vida financeira, algo parecido acontece. Durante muito tempo, cada avanço depende quase exclusivamente da sua energia. Você trabalha, você economiza, você investe, e os resultados parecem pequenos, às vezes até frustrantes, porque no começo, o dinheiro acumulado ainda é pequeno demais para produzir impacto significativo. Mas existe um momento em que essa relação começa a mudar. Um momento em que o dinheiro acumulado passa a produzir movimento próprio. E quando isso acontece, a dinâmica financeira da sua vida muda para sempre. Mas para entender por que isso acontece, precisamos falar primeiro sobre algo que raramente aparece em conversas sobre dinheiro: psicologia. O cérebro humano tem dois modos principais quando se trata de dinheiro. O primeiro é o modo sobrevivência. O segundo é o modo construção. No modo sobrevivência, o objetivo é simples: pagar contas, evitar problemas, garantir que o próximo mês seja possível. Nesse modo, o dinheiro entra e sai rapidamente. A maior parte dele está comprometida com despesas imediatas: aluguel, comida, transporte, contas, manutenção da vida cotidiana. Esse modo não é errado, na verdade ele é necessário. Todos nós passamos por ele em algum momento da vida. O problema é quando ele se torna permanente, porque no modo sobrevivência quase não existe espaço para construir. Quase tudo é voltado para manter o presente funcionando. Já o modo construção é diferente. Nesse modo, o objetivo deixa de ser apenas sobreviver ao próximo mês.
passa a ser criar algo que funcione no longo prazo, criar reservas, criar investimentos, criar ativos, criar estruturas que continuem gerando valor, mesmo quando você não está trabalhando diretamente. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Esse momento não acontece por sorte. Ele não acontece de forma aleatória. Ele acontece quando você cruza um tipo específico de linha invisível. Uma linha que separa duas realidades financeiras completamente diferentes. Antes dessa linha, cada centavo depende do seu esforço. Depois dela, cada centavo começa a produzir outros centavos. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre o dia em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Porque apesar de parecer algo distante para muita gente, esse momento é mais comum do que parece. E entender como ele acontece pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. A maioria das pessoas imagina que riqueza acontece de forma gradual, como subir uma escada, um degrau de cada vez. Trabalho, economia, investimento, mais trabalho, mais economia, mais investimento e assim sucessivamente. Mas quando observamos com atenção a trajetória de quem construiu patrimônio ao longo do tempo, percebemos algo curioso. Existe um ponto específico em que a dinâmica muda. É como empurrar uma pedra morro acima durante muito tempo. No começo, cada metro exige esforço enorme. A pedra parece pesada demais. Qualquer distração pode fazer ela rolar para trás. Mas então, depois de muito esforço, chega um momento em que algo muda. A gravidade começa a agir a seu favor. A pedra deixa de resistir e começa a rolar com mais facilidade. Na vida financeira, algo parecido